Olá, hoje vamos abordar uma questão particularmente complexa, que surge dos materiais que temos connosco. Exato. A questão de fundo é se podemos encontrar bem ecos das táticas de desumanização usadas pelo regime nazi na situação que se vive hoje em Gaza. Sim, é uma comparação delicada. A nossa análise parte de acertos de um artigo, Gaza, ecos do Holocausto na desumanização, e também de uma linha do tempo comparativa. E o objetivo, convém frisar, não é tomar partido, é antes explorar os paralelos e, claro, as diferenças que estas fontes específicas apontam. Queremos focar nos mecanismos que são descritos, tentar perceber os argumentos que são apresentados ali. Uhum. Ok? Vamos então a isso. As fontes começam por pôr lado a lado. O Holocausto, aquele extermínio sistemático, não é? Levado a cabo pelos nazis, Sim, entre 41 e 45, essencialmente. e comparam certos aspectos disso com a situação atual em Gaza, este conflito devastador que vemos. Mas é crucial, e as fontes insistem nisso, que a comparação não visa equiparar as tragédias na sua totalidade ou a intenção final. Não, o foco está mais nos mecanismos, é isso que se pretende examinar. Se há padrões semelhantes na forma como as coisas acontecem. Exatamente. E as fontes detalham alguns desses mecanismos. Talvez o mais central seja a desumanização sistemática. A ideia de retirar características humanas a um grupo. Precisamente. Comparam, por exemplo, a propaganda nazi, que descrevia judeus, ciganos e outros como pragas, subhumanos, coisas assim. Hum. Com algumas narrativas sobre Gaza que, segundo o artigo, tendem a generalizar. Falam da população civil como cúmplice ou escudo humano, ignorando a individualidade, as crianças, os civis comuns. Lá está, abre a porta. Outro ponto focado é a privação e o bloqueio. Os textos lembram os guetos nazis, como o de Varsóvia. Onde cortavam acesso a tudo, basicamente. Comida, água, Sim, bens essenciais. E comparam isso com o bloqueio a Gaza, que existe desde 2007, mas que se intensifica muito em certas alturas. controlando o que entra e sai. Comida, água, luz, medicamentos. Exato. E a linha do tempo que analisamos reforça essa ideia de progressão. O isolamento primeiro, depois a privação mais acentuada. Para além disso, falam também da destruição física, certo? Sim, é outro paralelo explorado, a destruição sistemática. O material refere como os nazis destruíram não só vidas, mas também infraestruturas, sinagogas, centros culturais, E o paralelo traçado é com casa? com a destruição em larga escala que temos visto. Hospitais, escolas, universidades, mesquitas, igrejas, bairros inteiros arrasados. A linha do tempo também coloca isto como uma fase, digamos, posterior à desumanização e ao isolamento. E há ainda um último ponto sobre a reação internacional. Correto. A questão da alegada indiferença ou inação internacional. Compara-se a hesitação de muitos países em agir durante o Holocausto, mesmo quando já havia informação. Uhum. Com o que as fontes escrevem, como as atuais declarações de preocupação sobre Gaza, que dizem ter poucas consequências práticas para travar a violência no terreno. É interessante, porém, que as próprias fontes reconheçam, e façam questão de o dizer, que há diferenças fundamentais. Sim, claro. O contexto histórico é diferente, a ideologia, a tecnologia disponível. O Holocausto foi um projeto industrializado de extermínio, com uma máquina burocrática por trás. Enquanto Gaza se insere num conflito armado muito longo e complexo, com objetivos declarados que são, bem, diferentes. Pois, mas o que é fascinante aqui, e talvez o ponto mais desconfortável que a fonte levanta, é o contraponto que ela faz a seguir. Que é? Argumenta que para as vítimas, para quem está no terreno, a sofrer, a morrer, a passar fome, a perder tudo, Sim, essas distinções de contexto histórico ou de intenção podem tornar-se, bem, secundárias face à brutalidade do que estão a viver. percebo. A experiência no terreno pode ser sentida de forma semelhante em certos aspectos. E é por isso, sugere o texto, que esta comparação incomoda tanto, porque aponta para a possibilidade de mecanismos parecidos, desumanização, isolamento, violência em massa, poderem estar a operar hoje, num contexto diferente. Então, o que é que isto tudo significa na perspectiva destes textos? Parece que o argumento principal é que a história, pronto, não se repete exatamente, mas por vezes rima perigosamente. Sim, essa expressão é usada. E que aceitar ou justificar a morte e destruição de civis em grande escala como, sei lá, danos colaterais ou algo inevitável, Uhum. independentemente do contexto, corre o risco de normalizar a barbárie, de tornar aceitável o inaceitável, Exatamente. E isto levanta uma questão importante que está mesmo no centro da conclusão do artigo. que é a questão do nunca mais. Isso mesmo.
A promessa feita depois da Segunda Guerra Mundial, o nunca mais, deveria ser universal, não seletiva. A análise sugere que, se tolerarmos o sofrimento extremo de um povo, justificando com contextos diferentes ou ameaças específicas... Podemos estar, de alguma forma, a repetir erros do passado. Essa é a ideia. O texto defende que a essência de certos crimes, mesmo que mude o nome, o cenário, as justificações, pode persistir. A dor das vítimas é real. Isso deixa-nos com uma reflexão final que penso que emerge diretamente desta análise toda. Sim. Se as narrativas mudam, os contextos são diferentes, mas certos mecanismos de desumanização e violência podem, de facto, ecoar padrões do passado. Como é que nós, enquanto comunidade global, podemos estar mais atentos? Como reconhecer esses padrões a tempo? Exatamente. E agir de forma consequente, independentemente das etiquetas ou das justificações que são usadas em cada situação específica. É uma pergunta que fica, não é?